Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério falando com vocês em mais uma aula interativa aí sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Ela veio aí para nos ajudar a entendermos o momento, o mundo, o universo da criança e também ajudando os próprios pais para que possam estar também interagindo com os professores, ainda mais agora na época híbrida, né? Com algumas ideias e sugestões para que vocês possam ajudar os alunos e também os professores a interagir cada dia mais com vocês e a criança não deixar de aprender neste momento aí onde nós estamos vivendo de ensino à distância e um ensino híbrido. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é comum para todas as educações do Brasil, né? Para todas as formas de educação, forma ou que seja ela de cunho confessional, particular, pública, ela te dá uma base nacional aí. Então, primeiro slide na tela. Educação infantil, desafio e práticas de acordo com a BNCC, professor Rogério Melo sou eu, e você segue comigo até agora aí nesse slide também. Continuando no segundo slide, antes de voltar para mim. O eu, o outro e o nós. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar, na coletividade, constrói percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se com seres individuais e sociais. Volta para mim. Pessoal, o eu e o outro, ele é importante aqui porque a criança, se ela cresce sozinha, isolada, né? Às vezes há pessoas, né, que tem os filhos, é claro que é uma maravilha você ser pai, você ser mãe, mas parece assim que ele gostaria que o filho vivesse numa ilha, dentro de uma. Até algum tempo atrás tinha um filme de uma senhora que ela deixou a filha trancada dentro de casa porque ela alegava que a filha tinha uma doença muito. A imunidade era muito baixa e a filha precisava viver dentro de uma casa com restrições, porque senão ela poderia morrer a qualquer tempo, a qualquer momento, e era mentira. Ela não queria que a filha fosse para o mundo. Ela não queria que a filha um dia a deixasse. E fazendo isso, ela deixou a menina sempre dentro de um isolamento, dentro do seu lar. Então, o eu, o outro, ele vem justamente para que haja essa convivência, onde tem as pessoas diferença de cor de pele, que muitas vezes as pessoas acreditam que é um dos grandes diferenciais, o racismo, e isso precisa ser quebrado mesmo. Só que existe no Brasil uma diferença que talvez não é tão focado assim, não é tão assim estudado, mas que é justamente a diferença do outro naquilo que é o básico para a convivência e o respeito mútuo. Vocês percebam que nos reality shows aí da vida é muito comum as pessoas tirarem sarro do dialeto de outras pessoas, tirarem sarro do regionalismo de outras pessoas, do linguajar diferenciado de outras regiões do Brasil e querendo sempre se colocar como superior. A música que ouve é superior, a brincadeira dela é a superior, a forma que ela fala, a forma da língua portuguesa utilizada por ela é superior à dos outros, e o outro não é ouvido, a comida do outro não é respeitada, o outro não é entendido. Então, este outro que está ali do lado é justamente aonde essa socialização precisa existir para ser quebrada. Calma que nós estamos apenas começando, mas durante todo este momento aqui nosso, eu vou falar do ensino híbrido. Há possibilidade sim da socialização, mesmo à distância, com o uso de tecnologia das crianças da mesma turma, da mesma sala de aula. Existe essa possibilidade sim, e são possibilidades que já existiam
há muito tempo atrás e é utilizado principalmente por jogadores de game e que hoje pode ser usado também, inclusive no ensino híbrido. Mas calma, vamos lá, devagar. Mas entendendo isso aí, essa identificação do social, essa identificação das crianças, essa identificação que existe com o outro é importante agora, no momento da educação infantil, para que ele não tenha problemas lá na frente, lá na vida dele. Hoje as empresas demitem mais as pessoas, por quê? Porque não existe, às vezes, é um excelente profissional, mas ele não sabe viver a harmonia com as outras pessoas. O relacionamento dele é ruim com as outras pessoas. Ele não consegue respeitar as outras pessoas que falam diferente, pensam diferente, são de regiões diferentes. E é por isso que a socialização na educação infantil é tão importante. O brincar é tão importante, só que não é brincar, jogar a criança lá e deixar brincar de qualquer jeito. É o brincar sempre sendo observado pelo professor, sendo incentivada a socialização para que ela venha fazer diferença na vida da criança, ok? Próximo slide na tela. Ao mesmo tempo em que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na educação infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Continue comigo ainda na tela que eu vou passar o próximo slide. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesma e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Volta aqui para mim, por favor. Por quê? Eu, professor Rogério, sou pedagogo, historiador, filósofo, teólogo, e muitas vezes eu tenho muito problema quando leciono já para os adultos direitos humanos, porque quando criança isso não ficou muito bem resolvido. Não brinca com aquele ali, não senta do lado daquele ali, não fica próximo àquele ali. Então, às vezes, a monitoração de pais e até da falta de entendimento dos professores da importância do meio, da importância da socialização, da importância do convívio que exige com a pessoa que está ali e que esta pessoa que está ali, que é diferente de alguma forma daquele outro, que somos diferentes, por isso que eu amo isso aqui, ó. A mãozinha, né, quando nós tiramos da criança e colocamos, eu acho muito bacana a identidade da mãozinha. E quando eu mostro isso aqui, eu digo, gente, nossa digital é diferente. A nossa digital é seu filho? É sua esposa? Mas a digital é diferente. Não é obrigado a ser da mesma forma, não é obrigado a gostar da mesma coisa. Você pode gostar e seu filho não gostar, mas respeitar sim, o respeito ao outro ele começa dentro de casa, ele começa dentro da convivência. E é nesta convivência, na vida de atitude que existe, é que justamente o outro ele tem que ser respeitado. E este outro, ele vai ser respeitado, ele vai ser entendido em diferentes formas e diferentes ocasiões. E a criança vai pegando este limite. Ela vai aprendendo que ela precisa tomar cuidado com o escorregador para ela não se machucar. Claro, sempre monitorado com uma criança, como vocês viram no slide, para um adulto, né? Como vocês viram no slide. Ela vai tomar muito cuidado na hora que ela subir, né? Às vezes você, como eu já trabalhei em CIMEI, você observa as crianças aqui, quando você observa, tem um ali subindo na escada bem devagarzinho, tem até um vídeo popular na internet, que o que a criança faz? A mãe tá ali observando. A criança pega a escada, puxa a escada, coloca a escada encostadinha na janela, devagarzinho, com 9 meses, ela engatinha pela escada, vai lá na tela de proteção e tenta puxar para olhar lá para baixo. Isso num prédio de vários andares. Gente, graças a Deus essa grade de proteção existe. Mas claro que essa criança em algum momento viu alguém pegar a escada, viu alguém encostar a escada e viu alguém subir a escada. Ela simplesmente repetiu um ato que ela já está acostumada a ver.
que ela já percebeu, já viu, e é por isso que é tão importante nós prestarmos atenção nos atos e no nosso monitoramento da criança, para que este aprendizado seja o melhor possível, essa experiência de socialização com as outras crianças seja a melhor possível, justamente para que ela possa saber a hora certa e ao momento certo em que ela está no espaço dela e está no espaço do outro. Quem nunca brigou por ser o dono da bola? A bola é minha. Brinca quem quiser, que eu quiser. A raquete é minha, só brinca quem eu quiser. E aí você começa a perceber que aquela criança já tem aquele problema de socialização. E isso precisa ser quebrado. E é quebrado pelos pais, é quebrado também por professores, principalmente que convivem, que estão aptos para que essas crianças possam respeitar ali aquele espaço, brinquem ali sempre em comunidade, para que este meio haja aprendizado. Eu acho muito bacana quando o Vygotsky fala isso, e já caiu várias vezes em concurso, as pessoas me perguntam sempre, me pedem sempre sugestões de perguntas para concursos públicos, né? E Vygotsky sempre é citado, e a socialização é uma das bases onde Vygotsky utiliza para que essa criança possa aprender. Eu me recordo muito bem de uma prova onde uma criança tinha dificuldade em fazer a divisão, se não me engano era divisão por 5, né? Por 5 pessoas. E aí assim foi a formulação da pergunta, tal. Aí as crianças daquele prédio foram jogar bolita. E aí essa criança não aprendia divisão de forma nenhuma. Isso caiu na prova, gente, foi num concurso público. E na hora ele tinha 10 bolitas e tinha 5 colegas. E ele disse assim: e agora, como é que eu vou fazer? Claro que a primeira coisa que a criança vai desejar é que o que for dado para um seja dado para o outro, as partes sejam iguais. E aí um falou: é só você pegar e distribuir certinho, 2 para cada um, 2 bolitas para cada um. E ele pegou, abre a mão, uma bolita, uma bolita, uma bolita, 2 bolitas, 2 bolitas, 2 bolitas. Aí olhou e falou: você, 2, você, 2, você. Gente, 10 bolitas dividido por 5 para 5 jogadores, 2 bolitas para cada um. E ele naquele momento aprendeu que 10 dividido para 5 pessoas, 10 dividido para 5 é igual a 2. As crianças do meio onde vive ali ensinaram aquela criança, aquele menino com dificuldade, a entender uma divisão. Então essa importância é interessantíssima do meio, para que o meio possa fazer parte, possa estar na convivência e possa vivenciar isso, a criança possa viver essa experiência, ter esse aprendizado com o meio, dentro de regras interessantíssimas, como é defendido lá no Juízo Moral, também por Piaget, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas agora, próximo slide. Corpos, gestos e movimentos com o corpo por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos. As crianças desde cedo exploram o mundo e o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Dá uma olhada aí, vocês estão comigo no slide, observa bem o que esse menino está fazendo. Do lado, aqui do meu lado esquerdo, né, aqui do lado do slide esquerdo, eu vejo algumas ferramentas. Olha que interessante. Aqui parece que uma chave, aqui um martelo, aí vem aqui como se fosse uma chave inglesa, um alicate, uma chave de boca. Aqui porcas, né, e parafusos. O que a criança está aprendendo aqui, pessoal? O uso de ferramentas. Aquilo que o papai e a mamãe vai estar utilizando, a criança já está aprendendo. Aqui abaixo, bem aqui, ó, tem um ábaco, né? Eu acho que vocês, professores, já devem ter feito, né, experiência com ábaco, que é a divisão de unidade, dezena, centena, milhar, né? A unidade de milhar, dezena de milhar, onde você vai ensinando a criança aprendendo a montar ali um número através do uso de ábaco, né? Acho que vocês já tiveram essa
experiência, eu já vi professor que ainda se atrapalha até hoje, mas não é difícil, é bem simples. Você vai contar sempre da esquerda para a direita e vai colocando aqui de acordo com as bolinhas. Por exemplo, 133. O primeiro aqui é a unidade, né? Então 3. Aí aqui é de dezena, não é? Quanto que é 30? Quantas dezenas são? 3, também coloca 3. E aqui, nas centenas, quantas centenas são? São 100, não são? Então é uma. Então você vai colocar uma bolinha aqui, vai colocar no segundo, né? No penúltimo, vindo de lá para cá, ou no segundo, indo daqui para lá. Vai colocar as 3 da dezena, 130, e as 3 unidades, 133. Então você vai formar com o ábaco 133. Uma, 3 e 3, ok? Aqui do lado um brinquedinho da Lego que eles aprendem, né, a montar. E um dos brinquedos que está na frente dele, se não me engano aqui, é um dos brinquedos que eu acho muito bacana, muito interessante, que é aquele brinquedo das formas geométricas, onde a criança pode estar brincando de colocar as formas geométricas, os triângulos, o retângulo, não é verdade? O círculo e assim por diante, para que ele possa aprender as formas geométricas. Próximo slide, antes de voltar para mim. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança e o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. Aqui para mim, pessoal, eu acho muito interessante é quando a criança ela participa da dança. Qual dança? Ah, então quer dizer que meu filho vai ficar dançando, eu não aceito isso. Tem gente que tem aquela questão achando que a dança é simplesmente uma dança, como se fosse uma demonstração do corpo e coisa parecida. Gente, a dança que nós falamos e a dança que é colocada é porque a criança ela precisa desenvolver o corpo dela. Então, o seu corpo, as suas regras corporais, o desenvolvimento corporal, ele é importantíssimo através da dança. O corpo fala, o corpo demonstra, o corpo ele conversa com as pessoas. Então, você vai, né, mostrando aí as formas corretas do uso corporal. Eu dei essa risada porque, infelizmente, uma das coisas que as crianças mais aprendem, mais vemos quando trabalhamos com educação infantil são gestos obscenos, né? O corpo fala, o corpo mostra. Então a criança fica indignada com o outro e faz gesto obsceno. Aprendeu aonde? Aonde que ela aprendeu a se comunicar, a ofender alguém com gestos obscenos? Claro que muitas vezes dentro de casa, porque às vezes a socialização dela lá fora não é tão grande, mas é um palavrão de um pai, palavrão de uma mãe, e daqui a pouco um gesto obsceno de um para outro, onde a criança acaba repetindo este gesto também. Então a comunicação com o corpo, das brincadeirinhas, a de faz de conta, a da emoção, a da linguagem. Eu gostava muito, não sei, hoje eu não vejo quase ninguém brincar mais com isso onde eu ando. Mas eu gostava muito de criança quando eu via a brincadeira do... Era o anel, né? Que passava o anel. Um tá com o anel, ia passando, ia passando, ia passando. E daqui a pouco só a pessoa que sabia que o anel estava na mão dele. Aí outro era o corre-cutia, quando você deixava o corre-cutia. Da cabra cega, você vendava os olhos, dava umas voltinhas, tinha que colocar lá, pintar o rabinho lá no porco lá, ou tinha que fazer a orelhinha ou coisa parecida. Então são brincadeiras da infância que nós lembramos, né, com grande satisfação, e elas nos ajudaram de certa forma a entender. Por exemplo, na brincadeira do corre-cotia mesmo, quando você pegava aquela varinha e corria ao redor do círculo, onde você deixava a pessoa tinha que correr e tentar te pegar, para você escapar de ser pego, você tinha que se sentar. Né? Se você se sentasse, aí ele tinha que jogar, colocar a varinha atrás de alguém, alguém correr atrás de você e você se sentar no lugar daquela pessoa que se levantou. Então, quando o professor observava que tinha aquela criança que nunca brincava, que ninguém nunca colocava ali para correr atrás, para nunca brincar, ele falava, olha, coloca, né, a varinha atrás daquela criança ali, procurava de uma forma fazer com que aquela criança se sentisse valorizada, também brincasse. A brincadeira precisava, só era brincadeira mesmo se caso não só agradasse, divertisse, né? A intenção da brincadeira é essa, né? Até alguém chegou a diz isso, né?
na mídia horrores, né, de várias formas e por várias vezes. Se você não ficou, não te agradou, te ofendeu, então a brincadeira já não é uma brincadeira, ela é uma ofensa. É o mesmo que te xingar. Eu quis brincar com você, mas acabei te ofendendo. Então a brincadeira com a criança é desde que a criança não se sinta excluída, é claro, porque o meio social que ela vive e o meio da linguagem e expressão que ela precisa fazer com o corpo, ela precisa estar inserida nessa brincadeira também, ok? Próximo slide na tela para nós. As crianças conhecem e reconhecem sensações e funções do seu corpo e com seus gestos e movimentos identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidades, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. Próximo aqui. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam sempre, animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas, com o corpo para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo. Olha, presta atenção, pessoal. Tais como sentar-se com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar, apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc. Volta para mim aqui. No primeiro slide, vocês prestaram atenção que bem ali havia assim um parque com areia. Eu estive agora durante todo esse tempo, nós estamos em pandemia, e eu estive agora recentemente, né, peguei um livro e fui ler num parque. Por incrível que pareça, moro aqui na minha cidade há mais de desde os meus 9 anos de idade, saí algumas vezes, mas sempre voltei para cá. E não conhecia este parque, famosíssimo, mas não conhecia. E eu estava lendo, né, lá, e eu gosto de observar muito a atenção e a reação das pessoas. Gosto muito disso. Sempre gostei muito de observar as pessoas e atitudes, gestos e tudo mais. E eu percebi que neste parque, por incrível que pareça, eu vi encostar pessoas, vários e vários carros, assim, carros, né, caríssimos, né, padrão altíssimo de valor e tal. E a maioria das pessoas que desceram naquele dia que eu estava ali eram pessoas brancas. Brancas. E dava para ver que tinham um poder aquisitivo bom, alto, não sei pela localização do parque, ou pela situação, e é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Por quê? Porque existe a maioria das pessoas de baixa renda, e eu me incluo nisso, graças a Deus, de baixa renda ou que tem um salário médio, no fundo da casa dele, ou próximo à casa dele, onde ele mora, no bairro onde ele mora, ele vai encontrar terra, areia, capim e assim por diante. Tanto é que pode ser que na gravação aqui você me ouça passarinhos aqui ao redor onde estou, porque aqui próximo à minha residência tem uma mata fechada. E essas pessoas de poder aquisitivo alto, vamos assim dizer, eu não gosto da palavra classe alta, não gosto disso, mas um poder aquisitivo mais alto, maior, eles não têm isso dos apartamentos de onde eles moram, de onde eles vivem. Então essas pessoas dependem do parque da cidade, dependem da areia, dependem da terra, para que as suas crianças possam desenvolver isso que nós desenvolvemos muitas vezes no quintal das nossas casas. Por quê? Muitas escolas ricas, muitas escolas caríssimas, colocam as crianças na terra, colocam as crianças para aprender a fazer um buraco, colocam as crianças para muitas vezes aprenderem a colocar uma areia dentro do baldinho de areia. Por quê? Porque
essa experiência não existe no apartamento onde eles moram, nem na casa onde eles moram. Então, do momento que eles aprendem, que eles conhecem a areia, eles já aprendem também que a areia nos olhos cega. Pegou na areia, não leva a mão à boca antes que você vá e lave a sua mão. Eu observando uma senhora, ela estava com 3 ou 4 crianças e aí se reuniram, acho que algumas crianças ali, sempre naquele mundo ali deles, né, dos conhecidos, e eles estavam brincando com o baldinho, com a pazinha, e olha, não coloca areia na boca, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Aí eles começaram a brincar, a subir naqueles brinquedos mais altos, cuidado com o escorregador. Aí vinha a senhora, isso, espera aí. Subir a criança a primeira vez, eu seguro você, para que você entenda o peso do corpo, a forma correta de se sentar em um escorregador, para que a criança não venha se machucar, a criança não venha a sofrer nenhum tipo de ferimento, nenhuma lesão. Quando vi uma criança, o que é muito comum em escorregador, geralmente vem uma criança e a outra já corre logo atrás, algumas até por uma brincadeira maldosa, e bate o pé nas costas da outra criança, né? Isso é muito comum acontecer em escorregador. E aí, não, espera a sua vez, agora é a vez dela. Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante? Piaget já dizia, os jogos são muito importantes para a criança, porque são nos jogos, são nessas brincadeiras que eles aprendem regras. E é nas regras, é aonde ele vai entender este meio. O mundo não é só dele. A casa onde ele vive não é só dele. A escola não é só dele. A sala de aula não é só dele, pertence a outras pessoas também. Então precisa-se haver regras de convivência, de respeito, para que essa criança possa entender como é o meio social. Então você vai aprender, a criança vai aprender com você. Você vai ensinar ela a engatear, não é assim que nós ensinamos as crianças pequenininhas? A engatinhar. Eu lembro até hoje de uma criança que a mãe chegou para mim e falou para mim, professor, vê se você consegue, no CIMEI geralmente elas falam tio, né, já é acostumado tio, vê se você consegue pedir consegue ajudar o meu filho a andar, ele não gosta, ele é preguiçoso para andar. E eu falei assim, ela tentou, tento, mas se eu pego ele e levanto ele para andar, ele chora, ele esperneia, ele não gosta. Aí eu comecei a prestar atenção naquela criança, como que ele gostava. Notei que a criança era especial e ela negava o tempo todo. Ela não aceitava, ela não admitia. Era uma criança isolada, ela não gostava do meio social, não gostava de brincar com as outras crianças. Ela tinha que ficar só no cantinho dela. Então o que acontecia? Eu pegava um brinquedo, via que ele gostava e colocava no lugarzinho ali meio uma certa altura. E mostrava pra ele, falava, olha lá o brinquedo. E ele fazia de conta que nem me via, né? Ficava olhando, mas claro que ele sabia o que eu estava falando com ele. Quando menos você esperava, ele se levantava, colocava as mãozinhas, a mãe falou que ele não gostava de andar, e ia devagarzinho. Quando eu observava isso, eu ia atrás dele, né? Sem ele notar, se caso ele viesse cair, né? Eu ia segurá-lo, mas sem encostar a mão nele, e ele ia lá, pegava o brinquedinho, se sentava no chão de novo e engatinhava até onde ele queria para brincar com o brinquedo. Muitas vezes ele não voltava andando novamente. Aí eu percebi isso, comecei a colocar lá no comecinho para ele outro brinquedo, então ele pegava o primeiro. Quando ele olhava e via o segundo, ele voltava e ia para o segundo. A última vez que eu tive contato, ele já estava caminhando com as mãos erguidas, mas já estava dando uns passinhos. Isso já era uma criança, se não me engano, com 4 anos de idade já, mas que dificilmente alguém, né, conseguia convencê-lo, ele andava, ele caminhava. Então você vai ajudando, vai mostrando a cambalhotinha, mas claro, com toda a educação. Algumas crianças você usa o apito, né, eles gostam de som. E já vou voltar e falar com vocês, aonde é importante também o uso tecnológico. As crianças amam foto, pessoal. Como é interessante, você tira uma foto um dia aí no CIMEI, aí como TDI, como professor de educação infantil, e mostra para a criança a foto dela para você ver. Eles amam foto, faz um videozinho e mostra para a criança. Naquela hora que você coloca, talvez vocês tenham, né, utilize aqueles fantochezinhos de luva,
que cada um aqui, né, tem uma caretinha, e aí você vai contando, né? Eu gostava do Lobato, né? Seu Lobato tinha um sítio, e aí, oi, nesse sítio. Aí tinha uma vaquinha, aí segundo era vaquinha. Era mumumu pra lá, era mumumu pra cá. E aí ele tinha isso, ele tinha isso, ia trocando os animais de acordo com os dedos. E quando a criança queria brincar também, e você filma a criança brincando e mostrando para a câmera, você mostra ela se encanta, ela ri, ela brinca, ela começa a se divertir também. É muito bacana, é muito legal. Então são todos experimentos que a criança pode fazer: rastejar, engatear, escorregar. São as cordas, brincadeiras de corda, né? Onde a criança começa a dar os primeiros saltinhos, né? Para desenvolver o corpo, é muito bom. Claro que isso, temos educadoras físicas que ensinam. Eu lembro, já vi em vários CIMEIs, a própria amarelinha é muito bacana quando a criança dá esse pulinho, começa a dar esses pulinhos, esses passinhos, e sempre em companhia do educador físico para não exagerar e também para que ele possa fazer dentro do limite, né, da própria criança, tá bom? Daqui a pouco voltamos com a segunda aula, espero que vocês estejam gostando da educação infantil e a nossa querida BNCC, ok? Fica com Deus, até daqui a pouco.